iniciando hoje um período de estudo com o Novo Testamento e fazendo hoje uma aula de introdução ao Novo Testamento, para que a gente entenda algumas questões sobre o contexto, sobre como foi escrito, como foi formado, para que em seguida a gente possa dar prosseguimento ao estudo assim do Novo Testamento. Então, use esse tempo para você aprender, para que você possa fazer anotações, se assim você desejar. Algumas explicações hoje também, como primeira aula, primeiro encontro. Nós não abriremos, irmãos, espaço aqui para perguntas, tá? Nosso tempo ele é reduzido, né? Nós começamos nossa celebração às 19h40, já são praticamente 7:55. O pastor tem apenas 1 hora, assim, vamos dizer, para trazer um conhecimento, um ensino. E quando a gente vem para uma proposta de ensino, o tempo ele é mais apertado do que quando é para uma mensagem. Então nós não temos condições de abrir aqui para perguntas, para que os irmãos façam perguntas, tá? Nós vamos abrir um grupo chamado Conexão Bíblica, um grupo no WhatsApp. Vamos enviar esse link do grupo no grupo da igreja. Quem quiser, tá, de livre e espontânea vontade, pode entrar nesse grupo que vai ser disponibilizado. Nesse grupo o pastor vai colocar o material do que ministrou aqui na quinta-feira, vai colocar o PowerPoint, se tiver alguma apostila vai colocar, e os irmãos podem pegar o material, e lá nesse grupo, o grupo vai ser aberto. Se os irmãos quiserem lançar uma pergunta lá, pode lançar uma pergunta após o estudo, que depois durante a semana o pastor responde, interage, coloca lá, e lá a gente vai criando uma comunicação, tá? Mas eu não vou poder abrir espaço aqui para que a gente faça perguntas, porque senão isso vai comprometer o nosso tempo aqui de ensino, tá bom? Bom, irmãos, como eu disse, hoje nós vamos iniciar com uma aula de introdução ao Novo Testamento. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando você pega aí a sua Bíblia, quando você abre aí no Novo Testamento, de cara, nós já temos 400 anos de espaço entre o Antigo Testamento e o Novo. Então, quando você pega aí a sua Bíblia, você vai no último livro do Antigo Testamento, o livro do profeta Malaquias, e depois, logo em seguida, você vai para Mateus, né? E numa ordem assim, né, que a gente vai lendo a Bíblia, parece que está tudo lindo, né? Que está tudo próximo. Acabou Malaquias, vem Mateus, já começa o Novo Testamento. Só que entre aí o final do Antigo Testamento, irmãos, e o início do Novo tem 400 anos. São 4 séculos. 4 séculos de história entre o Antigo Testamento e o Novo. Então a teologia cristã, protestante, chama isso de período interbíblico. Alguns chamam de período de silêncio. Não no sentido, irmãos, de que fosse um silêncio onde Deus não se moveu, onde Deus não falou, não nesse sentido. Período de silêncio, porque não houve ali palavras reveladas, inspiradas por Deus, que entrassem, por exemplo, no cânon, na formação das Escrituras. Então, nesse sentido, é tratado como um período de silêncio. Porém, 400 anos, irmãos, é muita coisa. E o que acontece nesses 4 séculos influencia diretamente o Novo Testamento. Então, quando nós vamos ali ver o nascimento de Jesus, né, a vinda do Filho de Deus ao mundo, todo esse contexto, todo esse pano de fundo que se passa aí nesses 400 anos, isso influencia diretamente para o que vai acontecer ali no Novo Testamento, para como as questões vão acontecer ali na formação da igreja, no reino de Deus que é implantado por Jesus. Então há uma influência direta desses 400 anos no Novo Testamento, e esses 400 anos, irmãos, ele é marcado por 3 impérios que a gente precisa passar rapidamente por eles, para que a gente entenda um pouco do contexto em que o Novo Testamento é formado e é surgido. Esses 3 impérios são os impérios persa, o império grego e o império romano. Então,
transição desses impérios, quando eu digo império persa, eu estou falando aquele império que destruiu, que destituiu o império caldeu, o império da Babilônia, tá? Lembra Nabucodonosor, que sitia Jerusalém, leva o povo de Judá cativo para a Babilônia. Esse é o império dos caldeus. O império persa é o império do rei Ciro. Você lembra lá do livro do profeta Daniel? O rei Ciro, esse é o rei que, com o império persa, destrona o império dos caldeus, e esse império começa a influenciar aquilo que vai acontecer no Novo Testamento. Depois, esse império persa, ele é deposto pelo império grego, pela cultura grega, que é deposta pelo império romano, que é o império da época em que Jesus nasce, né? Aí você vai ver os imperadores romanos. Então a gente precisa ter uma compreensão da transição desses impérios, desses 400 anos de distância entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo, porque tudo isso é pano de fundo para o que a gente vai ver no Novo Testamento. Então, vamos voltar até um pouquinho mais do que 400 anos, vamos voltar aí 500 e poucos anos antes de Cristo, e vamos falar um pouquinho do Império Persa, que é marcado na história de Israel como o Império do Retorno. Por que o Império do Retorno? Porque é dentro do Império Persa que o povo de Judá volta para Jerusalém. Isso não acontece em uma única leva, a gente vai explicar aqui, mas é dentro desse império que nós temos aqui o retorno do povo de Israel, que ficou cativo lá na Babilônia, voltando para Jerusalém e reconstruindo Jerusalém. Então, irmãos, vamos lá, vamos voltar um pouquinho mais aqui, vamos dar uma rápida passada aqui na história do povo de Israel, para a gente poder falar um pouquinho do Império Persa. Rapidamente, tá? Deus começa uma aliança com um povo, tá bom? Esse povo e essa aliança começa em Abraão, Gênesis capítulo 12. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera 12 filhos homens e uma filha mulher. Entre esses 12 filhos homens está José, que, vendido por seus irmãos e injustiçado, vai parar no Egito. Tem toda a história de José lá, em que ele é preso, vai até Faraó, interpreta sonho, assume uma posição de governo no Egito, tem a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, mas não se vinga e abre a porta do Egito para que o povo hebreu vá para lá. Então os parentes de José, seus irmãos, seu pai, na época da fome, vão lá para o Egito, e começa a história do povo hebreu lá no Egito. Lá no Egito, irmão, José morre, o faraó da época de José morre, e aquele povo que entra de portas abertas no Egito, ele passa a ser escravizado, e ali escravizado, o povo começa a orar, pedindo a Deus para que os libertassem de lá. Aí Deus levanta um personagem, esse personagem é Moisés, e Moisés é usado por Deus para ir até o Egito e libertar o povo de lá, o povo que estava escravizado. Aí lá nós temos a questão das 10 pragas, nós temos a implantação da Páscoa judaica, o livramento da morte, né, com os umbrais na porta, e o êxodo, a saída do povo do Egito em direção à terra prometida, em peregrinação pelo deserto. Moisés lidera o povo, mas não entra na terra, é sucedido por Josué, que entra na terra prometida. E quando Josué entra na terra prometida, o povo de Israel vive o período dos juízes, não havia rei em Israel, então eles vivenciam o período dos juízes. Esse período dura aproximadamente 304 anos, e o povo de Israel é julgado por aproximadamente 14 juízes. Vamos citar alguns: Jefité, Sansão, Débora, Gideão, e o povo de Israel é julgado pelos juízes.
Julgado pelo povo, pelos juízes, o povo de Israel começa a pedir um rei, e Deus atende, e Saul é o primeiro rei do povo de Israel. Davi sucede Saul e se torna o segundo rei de Israel, que é sucedido por Salomão, que se torna o terceiro rei de Israel. Com a morte de Salomão, há uma divisão das 12 tribos de Israel, que se dividem em dois reinos: reinos do norte, formado por 10 tribos, e reino do sul, ou reino de Judá, formado por 2 tribos. Roboão, filho de Salomão, ele lidera esse reino de Judá, e Jeroboão, que era um servo de Salomão, lidera o reino do norte, as 10 tribos, e ali uma divisão das tribos de Israel. O reino do norte ele cai para os assírios antes do exílio da Babilônia, até que chega um ponto que também o reino de Judá cai para a Babilônia, e o povo é levado cativo para a Babilônia, debaixo do governo de Nabucodonosor, governo dos caldeus. Lá eles ficam escravizados lá no Egito, na Babilônia, e é o período do exílio lá. Aí entra em cena o Império Persa. O Império Persa é o império que vai destituir o Império dos caldeus e tomar, todo o governo ali. O livro do profeta Daniel, ele narra isso. Vocês lembram lá de Belsazar, que profanou os utensílios do templo? Você vai ver isso lá no livro de Daniel, e aparece uma mão que escreve na parede, Mene, Mene, Tekel e Parsim, e ali é uma profecia de que o reino da Babilônia iria cair, e o reino persa iria assumir. Então isso nós vemos lá no livro do profeta Daniel. Então quando vem o Império Persa, ele vem com uma proposta de tolerância religiosa. Aquilo que era proibido no Império Babilônico, no Império dos Caldeus, não é proibido no Império Persa. Tanto que o povo pode voltar para Jerusalém. É o próprio Ciro, rei persa, que autoriza, que permite que os judeus voltem para Jerusalém. E esse retorno para Jerusalém, ele acontece em três etapas, tá? Só citando aqui o versículo que eu falei, Daniel capítulo 5, de 25 a 28, é a profecia da queda do Império dos Caldeus e a entrada do Império Persa, quando vai dizendo a Bíblia lá em Daniel capítulo 5, de 25 a 28, e esta é a escritura que foi traçada, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. É uma interpretação e já uma profecia da queda do Império dos Caldeus na Babilônia. Então esse retorno que acontece dentro do Império Persa, ele acontece em 3 etapas. A primeira etapa, irmãos, a primeira leva, que nós temos nessa história aqui, de 500 e poucos anos antes de Cristo, é uma leva liderada por Zorobabel e por Josué, tá? Zorobabel era um governador e Josué era um sacerdote. Então esses 2 personagens, irmãos, um líder civil e um líder religioso, eles lideram a primeira volta, a primeira leva dos hebreus, dos judeus que voltaram da Babilônia para Jerusalém. E quando eles voltam, o que acontece? Eles começam a reconstruir o templo. Lembra do templo que Salomão construiu? Um templo com muita riqueza, com muito esplendor. Lá em 586 a.C., quando Nabucodonosor invade Jerusalém, ele destrói o templo, destrói as casas, destrói a cidade, destaca fogo em tudo, acaba com tudo. O primeiro templo, ele vai abaixo quando o Império Caldeu, liderado por Nabucodonosor, invade Jerusalém. Então quando esse povo, nessa primeira leva, volta para Jerusalém, eles começam a reconstrução do templo,
eles levantam lá os alicerces para começar a erguer novamente o templo de Jerusalém. Só que tem resistências políticas, tem resistências religiosas, tem perseguições, e eles paralisam a obra. Nisso que eles paralisam a obra fica paralisada por aproximadamente 15 anos. Aí a gente vai ter o ministério profético, mais precisamente de 2 profetas menores, que vão ser figuras determinantes nesse tempo aqui: Ageu e Zacarias. Ageu e Zacarias são profetas levantados por Deus para cobrar o povo que já estava em Jerusalém e havia abandonado a reconstrução do templo. Então o que a gente vai encontrar lá em Jerusalém? O que a gente vai encontrar lá no livro do profeta Ageu? Por que vocês pararam a obra? Por que vocês estão construindo palácios para vocês? Por que vocês estão construindo casas luxuosas para vocês? Ageu falando em nome de Deus, enquanto o meu templo está com a obra paralisada. Você sabe por que vocês plantam muito e colhem pouco? Isso são palavras do profeta Ageu. Porque vocês não estão honrando ao Senhor. Então vocês semeiam muito, mas vocês colhem pouco, porque vocês estão semeando para vocês. Vocês estão preocupados com a reconstrução da casa de vocês, da vida de vocês. Enquanto vocês estão reconstruindo a vida de vocês, o meu templo está abandonado, diz o Senhor. Então Ageu ele é usado por Deus para levantar, para motivar o povo a recomeçar a reconstrução do templo. Então Ageu fala: olha, reconsiderem o caminho de vocês, vejam bem para onde vocês estão indo, subam ao monte, peguem madeiras e recomecem a reconstrução do templo. Só que enquanto um motiva ali para ação, o outro motiva para o espiritual. Então enquanto Ageu está motivando o povo a meter a mão na obra, Zacarias está motivando o povo espiritualmente. Então é de Zacarias, por exemplo, que vem a fala: olha, não é por força nem pelo poder, mas pelo meu espírito. É da boca de Zacarias que vem a fala: olha, o Senhor tem ciúme de Sião, o Senhor quer que vocês voltem para Ele, e eles voltarão para vocês. Então percebam que nós temos 2 profetas usados por Deus, um para motivar o povo a se engajar na obra, colocar a mão na obra, se mover à ação e retomar a reconstrução do templo. O outro para motivar espiritualmente o povo, porque o povo também tem que saber a essência daquilo que está acima da obra física, que é a obra espiritual. E aí você tem lá o livro do profeta Ageu e do profeta Zacarias envolvido aqui nesse tempo. E aí eles são, nem todo profeta que você vai ver no Antigo Testamento tem sucesso na sua missão, mas Ageu e Zacarias têm sucesso, porque é com a exortação deles que o templo é retomado e ele é reconstruído. Então em 515 antes de Cristo, nós temos a inauguração do segundo templo, que é um templo muito mais simples comparado com aquele primeiro que Salomão ergueu, mas um templo que foi espiritualmente ali trabalhado na vida do povo. Esdras, o livro de Esdras aí na sua Bíblia, não sei se você sabe, mas tem um livro na sua Bíblia que se chama Esdras, capítulo 6, versículo 15, vai dizendo: olha, o templo foi terminado. Só que essa, irmãos, foi só a primeira leva de retorno do povo da Babilônia para Jerusalém, tá? Quando a gente fala, o povo foi para a Babilônia, ficou lá cativo, e depois ele volta para Jerusalém, ele não volta todo de uma vez. Tem pessoas que já estavam lá há muitos anos, já tinham estabelecido famílias, tem pessoas que se questionavam se voltariam ou não. Então isso vai acontecendo em etapas.
E aí nós temos a segunda etapa, irmãos, de retorno do povo lá da Babilônia para Jerusalém. E esse retorno ele é feito com Esdras. Quem é Esdras, irmãos? Aproveitando aqui um spoiler que eu vou pregar domingo sobre Esdras. Quem é Esdras? Esdras era um escriba e sacerdote. Escriba e sacerdote. Então pensa em alguém que era familiarizado com a lei. Esse era Esdras, com a lei de Deus, porque ele era escriba. Qual era a função de um escriba, irmãos, na Bíblia? O escriba, num contexto tão antigo, tão diferente do nosso, era aquele que era responsável em escrever a lei, fazer cópias escritas para que ela atravessasse gerações, né? Os ensinamentos, eles só conseguiriam alcançar gerações futuras, primeiro, se eles fossem ensinados de pai para filho, e se eles fossem reescritos, né? Reescritos. Então, a cada geração, quanto mais se fizesse cópia da lei de Deus, escrevesse as leis de Deus, aquilo ia perdurar por outras gerações. Então Esdras, ele era um escriba, ele era aquele que escrevia a lei. Então, por escrever a lei, ele era um grande conhecedor da lei. Então ele era alguém que ensinava a lei. Só que Esdras, ele é marcado não só por conhecer a lei, ele é marcado por ter uma vida íntegra, irmãos, uma vida reta. Então ele conhecia, ele vivia e ele ensinava. E aí 80 anos, irmãos, depois da primeira leva, para vocês verem que tem um intervalo grande, 80 anos depois da primeira leva, vem a segunda leva de judeus retornando da Babilônia para Jerusalém. E isso aqui acontece com Esdras, 80 anos depois de Zorobabel, e ele é aquele responsável em restaurar a parte espiritual do povo. Porque presta atenção aqui comigo, Zorobabel e Josué foram importantes para reconstruir o templo. Zacarias e Ageu foram importantes para motivar o povo a reconstruir o templo. Mas o povo, 80 anos depois, estava perdido espiritualmente. Porque o povo chegou lá em Jerusalém e começou a casar com povos pagãos e a se misturar com povos pagãos. O povo chegou lá e começou a se envolver com idolatria. O povo chegou lá em Jerusalém para recomeçar a vida e entrou num cenário de frieza espiritual. Então Esdras, ele lidera uma segunda leva de judeus que saem da Babilônia e vão para Jerusalém, não para levantar pedras. Esdras não vai para Jerusalém para levantar tijolos. Esdras vai para Jerusalém para reconstruir caráter, para reconstruir vida com Deus, para reconstruir partes espirituais, porque um povo, irmãos, não pode viver só de templo bonito. Porque um povo, irmãos, não pode viver só de casas bonitas. Um povo precisa viver de espiritualidade. O povo de Deus, ele precisa viver de espiritualidade. Então não adiantava o povo ter voltado para Jerusalém e ter o templo reconstruído, porque templo de tijolos ou de qualquer outro material não significa nada. Casas reerguidas não significa nada. O povo precisava de vida com Deus. Então Esdras, ele lidera a segunda leva de judeus para Jerusalém, para chegar em Jerusalém e restaurar a vida espiritual do povo. E ele faz isso muito bem, tá? O livro de Esdras é pequenininho, se você quiser ler, você vai encontrar algumas coisas sobre isso. E ele faz isso muito bem. Ele convoca e ele proclama um jejum antes de sair da Babilônia e voltar para Jerusalém, às margens do rio Ava, está lá no livro de Esdras. Ele chega em Jerusalém, você sabe o que Esdras faz? Ele olha o pecado do povo e ele chora. Ele vê o casamento misturado do povo de Deus com outros povos. Ele vê a idolatria e ele chora. Ele rasga as suas vestes.
ele pede perdão a Deus pelo pecado do povo, e ele exorta o povo ao arrependimento. Então Esdras, ele consegue liderar, e nós estamos falando de líderes, né? Da mesma forma que Zorobabel e Josué, junto com os profetas Ageu e Zacarias, eles lideraram o povo a reconstruir o templo, Esdras conseguiu liderar um povo a retomar o relacionamento com Deus. Então ele é um líder de grande importância na história de Judá, porque ele consegue liderar uma nação a se consertar com Deus. Ele consegue levar um povo ao arrependimento. Irmãos, feliz é o líder que consegue liderar um povo e levando ao arrependimento. Feliz é um líder que, irmãos, que mais do que mobilizar um povo para levantar tijolos, ele consegue mobilizar um povo para dobrar os joelhos. E é isso que Esdras faz. Ele consegue liderar um povo, ele consegue colocar isso na cabeça do povo, ele consegue colocar isso no coração do povo. Então aqui nós temos um retorno do povo para Deus. E aqui vai dizendo um pouco do que eu falei aqui, só para a gente não ficar lendo slide por slide. Então ele restaura a centralidade das Escrituras, ele reaviva o culto e a identidade espiritual da nação, ele influencia o surgimento das sinagogas, ele fortalece a prática da leitura da Torá. E se Zorobabel reconstruiu o templo, Esdras reconstruiu o coração do povo. Esdras 7:10 vai dizendo: pois Esdras tinha preparado o coração para buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e juízos. E aí nós temos a terceira leva, tudo isso ainda dentro do Império Persa, tá bom, irmãos? Não chegamos ainda no Império Grego e nem no Império Romano. E a gente está falando de 3 impérios nesses 400 anos. E estamos ainda dentro do Império Persa. E aí nós temos a terceira leva, que eu acredito que os irmãos mais conheçam, que é a leva lá de Neemias. Aí o que nós temos lá em Neemias? O povo já havia voltado na primeira leva, já havia reconstruído o templo. O povo já havia voltado na segunda leva, já tinha dado uma animada espiritual. Só que agora o povo estava desanimado. Por quê? Porque a cidade continuava um caos. Entenda uma coisa: quando eu digo que na primeira leva Zorobabel e Josué, junto com Ageu e Zacarias, conseguem liderar o povo para reconstruir o templo não significa reconstruir a cidade, tá? Desassociem isso. O templo havia sido reconstruído, a cidade não. Então não tinha pavimentação, não tinha segurança. O templo havia sido reerguido, mas a vida em Jerusalém estava longe de ser aquilo que foi um dia antes de Nabucodonosor invadir e destruir. Então percebam que essas 3 levas, elas trabalham em conjunto, irmãos, para uma reconstrução completa. A reconstrução do templo, a reconstrução da vida espiritual e agora a reconstrução da cidade. Então Neemias, ele é usado por Deus, ele é chamado por Deus, ele diz sim a esse chamado, para mais uma vez mobilizar o povo à reconstrução da cidade. E essa reconstrução é marcada pela reconstrução de um muro que cercou toda Jerusalém, que foi levantado em apenas 52 dias. E aí o que nós encontramos lá no livro de Neemias? Nós encontramos lá, o início do livro, que ele recebe a visita de um parente de Jerusalém, que diz para ele como é que estava Jerusalém. Aquilo toca no coração de Neemias. Ele era copeiro do rei, ele pede permissão ao rei para ir para Jerusalém reconstruir os muros. O rei dá permissão, envia cartas, dá recurso para ele vai, mobiliza pessoas, tem oposição, tem perseguição, as pessoas perseguindo para que a obra não desse certo, mas Neemias tem êxito na sua obra, e o muro é reconstruído em 52 dias. E aqui nós temos algumas das coisas que eu falei. Enfrentou zombarias, ameaças e oposição, um milagre histórico. O muro foi reconstruído em 52 dias. E aqui nós temos no final ali, mais uma vez, o povo quebrantado,
E aí eu gosto muito disso, já preguei várias vezes usando essa expressão, né? Eu gosto muito ali do final do livro de Neemias, né? Porque a gente consegue se identificar com isso até hoje. No reino de Deus é impressionante como que aquilo que é físico toca no espiritual. Eu já usei isso como aplicação de sermão, estou só repetindo aqui. É impressionante como no reino de Deus, até nos dias de hoje, como que aquilo que o povo faz, embora sendo físico, toca no espiritual. Porque o povo, ele mexe com obra, ele reconstrói muro, mas aquilo está longe de ser só uma reconstrução de muro, aquilo mexe no espiritual das pessoas. Porque nós temos em Neemias, irmãos, um povo desanimado, um povo frustrado, e uma das grandes coisas que pode acontecer com o povo de Deus é o povo de Deus se revigorar. Então, reconstruir os muros mexe com o brio das pessoas. Vocês estão entendendo isso? Com brio espiritual. Com brio espiritual. Ver o sucesso da obra na reconstrução dos muros faz com que o coração deles se aqueçam em Deus. Em Deus. Olha, Deus está nesse negócio, Deus está abençoando a gente. Nós somos parte de um milagre, porque em 52 dias o muro foi reconstruído. Então, o final do livro de Neemias é com choro, confissão de pecados, arrependimento e renovação da aliança com Deus. Neemias 8:9. Todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. E aí nós finalizamos aqui o Império Persa, que é deposto, irmãos, pelo Império Grego. E aí já está ali entre 331 a 146 anos de Cristo, tá? Então a gente está falando ali de aproximadamente 180 anos de domínio de um império grego, tá bom? E aqui no Império Grego, irmãos, eu vou contar primeiro, depois eu passo os slides, que eu acho que fica mais didático. Aqui no Império Grego a gente tem uma figura de grande destaque, que é Alexandre o Grande, tá bom? Quem era Alexandre o Grande? Alexandre o Grande, ele era rei da Macedônia, que geograficamente estava ao norte da Grécia, mas politicamente ele não era aceito dentro do sistema grego. Mas Alexandre o Grande, irmãos, ele era apaixonado pela cultura grega. Ele foi criado por Aristóteles, né, grande filósofo grego. Ele foi discípulo de Aristóteles. Então Alexandre o Grande, ele era apaixonado pela cultura grega. E o desejo de Alexandre, que ele conseguiu colocar a cabo, não era só conquistar terras. O desejo de Alexandre era conquistar mentes, era implantar uma cultura, a cultura grega, e ele conseguiu, com louvor. Ele morre cedo, morre apenas aos 32 anos, não tem filhos. Quatro generais do seu governo assumem, o reino se divide, o reino da Grécia se divide em 4 regiões. Esses 4 generais assumem, mas a cultura grega, irmão, se espalha de uma forma que vocês vão ver quando daqui a pouco eu chegar no Império Romano. O Império Romano, ele assume politicamente, mas culturalmente não. A cultura continua sendo grega. Qual é o idioma que o Novo Testamento é escrito? Grego. Qual é a influência de filósofos? De onde vem? Grego. Influência de arte, de onde vem? Grego. Então a cultura grega, irmãos, usando uma palavra contemporânea agora, ela viraliza. Então o Império Grego, ele é marcado, sobretudo, não é pelas regiões que ele conquista, é por quanto ele consegue influenciar o mundo, até hoje. Então o Império Grego é marcado pela influência, e essa influência que vem de Alexandre o Grande é chamado de helenismo, tá? Uma influência helenista. Então essa expressão de período helênico, helenista,
se refere à influência do Império Grego no mundo, aproximadamente 300 e poucos anos antes de Jesus. Então agora, recapitulando aqui o que eu falei, ele era rei da Macedônia, do norte da Grécia. Culturalmente ele era grego, porque era discípulo de Aristóteles, era apaixonado pela filosofia e pelos valores gregos. Ele tinha um objetivo: espalhar a cultura grega, helenizar. Ele derrota o Império Persa em 331 a.C. Ele não queria só terras, queria difundir a cultura grega pelo mundo, o helenismo. E ele consegue. Os povos adotam a língua, o costume, a arte e o pensamento grego, e o mundo naquela época se torna helenizado. As principais marcas da cultura grega: a filosofia, a arte, a beleza, a religião politeísta, deuses com características humanas, a língua do grego koiné, que se torna idioma universal. Tudo isso acontece dentro do Império Grego. E aí tem o grande legado de Alexandre. Ele morre aos 32 anos, não tinha filhos, mas deixa o mundo helenizado. Ele morre com o mundo helenizado pela cultura grega. E isso aqui também foi profetizado em Daniel, tá, irmãos? Lá em Daniel capítulo 8, Daniel fala de um bode derrotando um carneiro. Esse bode lá, que foi profetizado por Daniel, representava o Império Grego, que derrotaria o Império Persa. Alexandre o Grande é associado na profecia de Daniel com chifres quebrados, que quando quebra surgem 4 divisões, que foi a divisão do reino depois que ele morreu. Então isso aqui foi profetizado por Daniel. Também houve uma profecia em Daniel capítulo 7, quando Daniel fala de 4 animais: leão, que representava os caldeus, a Babilônia; urso, que representava o Império Persa; leopardo com 4 cabeças, que representava a Grécia, até que veio um grande animal terrível, que representava Roma. Também profecia dita lá pelo profeta Daniel. Quando Alexandre o Grande morre, o Império Persa se divide em 4 reinos, que eram liderados por 4 generais, a saber, Cassandro, que ficou com a região da Macedônia e da Grécia; Lisímaco, que ficou com a região da Trácia e da Ásia Menor; Seleuco, que ficou com a região da Síria e da Mesopotâmia; e com Ptolomeu, que ficou com a região do Egito. Só que aqui, irmãos, eles brigavam um com os outros. E aí você vai ver isso muito em filmes históricos, né, de mundo antigo, né? Tinha uma série, até eu vi com a Lívia, ela retratava uma mistura um pouco dessas guerras, nesse período ali. Então aquele império grego, ele é subdividido em quatro generais, em 4 reinos. Aí, irmãos, preste atenção. O reino de Judá, que voltou lá para Jerusalém, ele está aqui, ó, entre... não pega na TV, não está aparecendo, mas ele está ali, ó, entre o Seleuco e entre o Ptolomeu. Então o reino de Judá, ele sofre influência dos Seleucos e dos Ptolomeus. É no reino dos Ptolomeus que vai surgir a Septuaginta. Não sei se vocês já ouviram falar, que é a tradução da Bíblia hebraica para o grego, que se torna a escritura da época. Daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Acontece aqui dentro do império dos Ptolomeus. Mas o reino de Judá, ele está ali entre os Seleucos e entre o Ptolomeu, e ele sofre influência ali. De que forma? Os Ptolomeus, eles eram mais flexíveis com os judeus. Agora os Seleucidas não. Então quando os Seleucidas vêm com força para o reino contra os judeus, aí nós temos um outro grande problema. Vou explicar aqui. Então, como eu falei, a região da Judéia ficava entre o Egito e a Síria, e alternava o domínio entre os Ptolomeus e os Seleucidas. Os Ptolomeus eram mais tolerantes, mas os Seleucidas eram mais opressores. E aí os Seleucidas colocaram grande opressão sobre o povo de Judá. Que opressão, irmãos? Proibiram a Torá, não podia mais ler a Torá, proibiram a circuncisão, proibiram o guardar o sábado, e tentaram de todas as formas fazer com que toda a cultura
estrutura do povo de Deus, ela fosse destituída. Então colocou uma grande opressão sobre os judeus. Antíoco Epifânio, tá? Antíoco Epifânio, ele profana o templo, ele ergue um altar a Zeus dentro do templo de Jerusalém, ele consagra um porco dentro do templo de Jerusalém. Então esse rei Seleucida, ele é marcado também na história por isso. Então, além de oprimir todo o povo de Judá, todo o povo judeu, tem tudo isso aqui acontecendo. Olha, lei de Moisés proibida, Torá queimada, sábado, circuncisão e sacrifícios banidos, judeus forçados a oferecer rituais pagãos, identidade espiritual e nacional ameaçada. Antíoco Epifânio invade o templo, ergue um altar a Zeus, sacrifica um porco sobre o altar. Mais uma profecia lá em Daniel capítulo 11, 31 se cumprindo. E aí vem uma grande perseguição, pessoas morrem por não ceder a essa perseguição, e acontece a revolta dos Macabeus, que eu acredito que alguns de vocês já ouviram falar também. O que é a revolta dos Macabeus? A revolta dos Macabeus consiste em um sacerdote chamado Matatias, que quando um mensageiro Seleucida vai até ele, manda ele sacrificar um animal a um deus grego, ele se recusa, mata o mensageiro Seleucida, foge para o morro, e ali começa uma guerra entre os judeus e os Seleucidas, que eram um dos 4 reinos que havia vindo de Alexandre o Grande da Grécia, do Império Grego. E Judas Macabeu, que era filho de Matatias, ele lidera os judeus vencem os Seleucidas, restabelecem a purificação do templo e conseguem ter um pequeno tempo de paz, até que veio o Império Romano depois, tá? E aí isso aqui é chamado de revolta dos Macabeus. Macabeus não é sobrenome, tá? Macabeus é uma palavra que vem de uma expressão de martelo, de força. Então Judas Macabeu, dando uma expressão de alguém com força para enfrentar o Império Seleucida e restaurar a paz judaica por um pequeno tempo, tá bom? Então, como eu já disse aqui, Matatias se indignou diante da profanação do templo, se recusou a sacrificar aos deuses gregos, matou o emissário Seleucida, iniciou a revolta. Aí vem com Judas Macabeu e acontece, aí vem a purificação do templo, e eles têm, aqui nasce a festa de Hanukkah, tá? Uma festa judaica comemorada até hoje, que algumas igrejas insistem em querer comemorar, igrejas evangélicas, mas não tem nada a ver, que é a festa da dedicação, tá? A festa de Hanukkah, que é por conta dessa revolta dos Macabeus, que venceram o Império Seleucida e restauraram a paz em Jerusalém. Aí esse tempo de paz é chamado de dinastia dos Asmoneus, que dura um pouco tempo, até que depois vem o Império Romano. Aí voltando, irmãos, lá no Império dos Ptolomeus, lá é traduzido a Bíblia do hebraico para o grego. Por quê, irmãos? Porque o mundo se helenizou. O mundo helenizou. Não falei da influência? O Império Grego influenciou o mundo. Quando ele influenciou o mundo, qual era a língua mais falada no mundo? O grego. Então tinham judeus que já não falavam o hebraico. E as escrituras da época, é o que você tem na sua Bíblia aí como Antigo Testamento, tá? Deixando bem claro que isso que nós temos hoje como Bíblia, Antigo e Novo Testamento, na época do Novo Testamento não existia, só existia o Antigo Testamento, tá bom? Depois que foram os autores escrevendo, e teve a aceitação do cânon no século IV, e aí chegou a formação do cânon. Então naquela época existia a Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica era composta pelos 5 livros da Torá, né? Pelos livros que eles chamam históricos, depois sapienciais, Esther, Salmos,
os profetas maiores e menores. Então, eles escolheram 70 autores, por isso Septuaginta, 70 tradutores, para traduzir a Bíblia do hebraico para o grego. Por quê? Porque a cultura grega foi tão grande que a língua falada era o grego, e as pessoas precisavam ter uma Bíblia, né, as escrituras, numa linguagem delas. E aí aconteceu a Septuaginta. Judeus da diáspora não falavam o hebraico mais fluentemente, e houve a necessidade da tradução do Antigo Testamento para o grego. Essa tradução se deu por volta de 250 a.C., cerca de 70 estudiosos judeus, por isso 70, em Alexandria, sobre os reis Ptolomeus, fizeram a primeira tradução da Bíblia na história, tá bom? Essa Bíblia incluía, como eu já disse, o Pentateuco, os históricos, os profetas, os poéticos ou sapienciais, e tinha ainda os livros chamados deuterocanônicos, como Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus, 1º Esdras, e algumas adições no livro de Esther e Daniel. Então aí se deu a formação da Septuaginta, que era a Bíblia grega, né? O Antigo Testamento traduzido em grego, para que o povo pudesse ter acesso. Como eu falei, o tempo passa rápido, então imagina se eu desse espaço para pergunta, né? E aí vem o terceiro império, o Império Romano, que é chamado, na verdade, irmãos, de greco-romano. Por que greco-romano? Porque ele não é romano puro, não tinha como. A influência grega era tão grande, que ainda que o Império Romano dominasse o mundo politicamente, ele não dominava culturalmente, não dominava. Quem dominava a cultura ainda era a herança do Império Grego. Então, na verdade, o Império Romano, quando nós vamos estudar a Bíblia, olhar, né, de forma teológica, a gente considera Império Greco-Romano, porque ele é politicamente romano, mas ele é culturalmente grego. A língua é o grego koiné. Os filósofos e influências de filosofia, tudo do Império Grego. As culturas, artes, tudo do Império Grego. Então, o Império Romano, ele não consegue ter uma influência cultural, ele consegue ter uma influência política. Mas o que o Império Romano faz, irmãos? Presta atenção, que daqui a pouco vocês vão entender quando a gente for montar um quebra-cabeça aqui. O que o Império Romano faz? Ele facilita a vida de todo mundo. Lembra da guerra dos quatro generais? Acaba. Então vem uma paz romana, porque o Império Romano ele foi conquistando reino a reino. Primeiro ele conquistou lá a Macedônia, depois ele conquistou lá a outra parte, depois ele conquistou os Seleucidas, depois a parte do Egito. Ele foi vencendo reino por reino daqueles 4, até que ele conquista tudo. Quando ele conquista tudo, irmãos, o Império Romano ele é marcado pela organização. Ele organiza tudo. Não importa se é às custas de cobrar impostos de todo mundo, mas ele organiza tudo. Ele pavimenta tudo. Os reinos agora passam vou usar mais uma vez uma palavra contemporânea para se referir a algo do mundo antigo, tá? Essa palavra não cabia lá, mas vocês vão entender. O Império Romano ele globaliza tudo. Ele globaliza, ele acaba com essa divisão, tudo passa a converger. As estradas são pavimentadas, as pessoas conseguem se movimentar daquilo que era de um reino a outro. Tudo fica aberto, fronteiras abertas, paz nisso tudo. Por quê? Porque é tudo dominado pelo Império Romano. E aí, essa é a grande influência do Império Romano. Ele encontra uma região influenciada, né, como eu já falei, intelectualmente, mas ele traz paz, ele facilita as viagens. O Império Romano facilita a comunicação, o Império Romano facilita o comércio.
as estradas são pavimentadas, a criação de mais portos, as cidades são planejadas, começa a ser construído arquedutos, condições ideais para quê, irmãos? Para a expansão do Evangelho. Percebe que nada é por acaso? Percebe que não é silêncio de Deus? É Deus agindo na história? Percebe que tudo vai sendo preparado para a vinda do Messias, para a implantação do reino de Deus e para a expansão do Evangelho? Como é que o Evangelho vai aos confins da terra se não houvesse abertura nas cidades, pavimentação, facilidade de se mover de uma cidade para outra, de um antigo reino para outro? Então tudo vem favorecendo a expansão do Evangelho, irmãos. Ambiente religioso e social. E aí começa uma grande expectativa messiânica. Olha, 400 anos de silêncio, irmãos, mas a gente precisa entender que aquelas promessas feitas lá por Deus a Abraão, a Davi, aos profetas, ela continuava viva no coração do povo de Deus. Era um período, irmãos, de impérios dominando o mundo, mas de judeus reunidos, irmãos, nas sinagogas, e ali lendo diariamente a Torá, e sendo fortalecido na fé do Deus de Abraão, que havia estabelecido como aliança, né? Deus havia estabelecido com aliança para ele. Então eles estavam ali aguardando o Messias, que iria restaurar Israel. Porém, importantíssimo entender isso com uma visão totalmente errada de quem realmente seria esse Messias. Porque o mundo, irmãos, e daí não dá para culpá-los, o mundo vive um cenário de guerra. O mundo é familiarizado com guerra. Então quando eles pensam numa profecia de um Messias que viria para restaurar a Israel, o que eles pensam? Em guerra. Então o Messias vai vir na espada, vai cortar a cabeça do imperador romano, vai restabelecer o reinado de Davi, e nós vamos reinar em Jerusalém. Não é nenhum absurdo entender que essa era a expectativa do Messias. E por que muitos judeus rejeitam o Messias? Porque o Messias não vem nessa capa. O Messias não vem nessa força. O Messias não vem na espada, o Messias vem como servo sofredor. O Messias não vem para cortar a cabeça do imperador, ele vem para tomar chicotada, ser colocado coroa de espinho na cabeça e morrer na cruz. Olha, irmão, se coloca um pouco no lugar de um judeu da época. Eles não conseguem, muitos deles não conseguem aceitar Jesus como Messias, porque Messias para eles era alguém que viria para pegar Israel e colocar lá, agora passou o Império Persa, passou o Império Grego, passou o Império Romano, agora vem o Império de Davi, Império de Israel. Era isso que eles esperavam, era esse domínio que eles esperavam, era esse reino que eles idealizavam, só que não é isso que acontece. Então, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho Jesus. Deus preparou a história, Roma preparou as estradas, as leis, organizou tudo, colocou tudo funcionando para o Messias vir, implantar o seu reino e a igreja poder propagar o Evangelho até os confins da terra. A Grécia trouxe uma língua universal que seria de grande importância para a propagação do Evangelho. Tudo isso foi sendo montado para que na plenitude dos tempos Deus enviasse Jesus. E aí vem o cumprimento da promessa, o Messias chega. Só que o Messias não vem como um libertador político, ele vem como um rei espiritual. O reino que ele vem implantar é o reino de Deus. E a cultura que ele prega é a cultura do céu agora implantada na terra. Ele não vem para brigar com o rei, com o imperador, ele não vem para cortar a cabeça de ninguém. E aí João Batista, depois desse tempo de revelação, de silêncio de revelação, João Batista rompe esse silêncio e é o último profeta considerado ali, a falar em nome de Deus. E João Batista vem anunciando o Messias, preparem um caminho do Senhor. E João Batista vem pregando arrependimento, batismo,
o tempo da salvação chegou. E aí nós podemos pensar na formação do Novo Testamento, que sofreu influência disso tudo. Porque senão a gente não entende. Acaba Malaquias ali, começa o Novo Testamento. A gente sai dali de um império caldeu, já abre a Bíblia no Império Romano. Aí a gente olha para a Bíblia Católica, tem lá Macabeus, Tobias. O que é isso? De onde vem isso? Vem desses 400 anos aí, irmãos. Vem desses 400 anos aí, que influencia diretamente tudo que vai acontecer no Novo Testamento. Então, aí o Novo Testamento ele é formado. Formado de que forma, né? Pelo menos 9 autores, pelo menos, pensem comigo: Mateus, Marcos, Lucas e João, Pedro, Paulo, Judas, irmão de Jesus, o autor aos Hebreus. Então, pelo menos de 8 a 9 autores, sendo Paulo o principal autor do Novo Testamento. Todos os livros escritos entre 45 a 95 depois de Cristo, tá bom? Então, o povo, né? Mateus não está lá vendo Jesus, e Jesus curou esse milagre aqui, deixou anotar. Não, irmão, está fazendo isso não, tá? Mateus está lá, vivendo junto com Jesus, e anos depois, relembrando tudo aquilo que ele viu, acompanhando Jesus, ele vai lá e escreve, tá certo? Marcos, Lucas, João, eles não estão lá, Jesus agora subiu na cruz, deixa eu anotar isso aqui. Não, irmãos, não é assim não. Todos os livros escritos ali entre 45 e 95 depois de Cristo, reconhecido como cânon lá no 4º século, nos concílios da igreja. Agora entenda uma coisa: não é a igreja que valida o Novo Testamento. A igreja reconhece. Por que reconhece? Porque a comunidade já tinha reconhecido há muito tempo. Então vai passando ali os primeiros anos, os primeiros séculos, a comunidade cristã, ela vai lendo aquilo. Isso que hoje é compilado, a comunidade ali, ela vai reconhecendo aquilo. Então quando chegam os concílios lá no 4º século, eles vão reconhecer aquilo que a comunidade já reconhecia como escritura. E aí nós temos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, com diferenças, tá? Porque talvez você pense, por que 4 livros falando, os 4 muitas vezes do mesmo milagre, os 4 falando de Jesus? Aí eu quero ler a Bíblia toda, eu começo a leio Mateus, depois eu vou ler Marcos, Lucas, eu vou ficar lendo aquilo tudo de novo. Por que isso? Porque cada um escreve, irmãos, com perspectivas diferentes. Eles escrevem para destinatários diferentes e com ideias diferentes, tá bom? Por exemplo, Mateus, ele quer escrever para apresentar Jesus como rei dos judeus. Marcos quer escrever para apresentar Jesus de outra forma. Então, são escritos com motivações, perspectivas completamente diferentes. Aí nós temos uma palavra chamada sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, porque são mais semelhantes. João já está diferente. Lucas e Atos, na teologia, quando a gente vai estudar, estuda Lucas e Atos juntos, porque são os 2 livros escritos por Lucas. No Evangelho ele tenta falar daquilo que Jesus veio para implantar, e em Atos ele fala daquilo que os seus discípulos deram continuidade depois que ele subiu aos céus. Lucas e Atos é para ser lido como uma coisa só. Na tradição, inclusive, era lido como um único livro, Lucas e Atos. Aí vem as cartas paulinas, que são doutrinárias e exortativas à igreja, as cartas gerais e o livro da Revelação, que não vai ter como passar slide por slides aqui, mas bem resumidamente é isso que eu falei.
27 livros escritos entre o ano 45 e 95, cerca de pelo menos 9 autores. Evangelhos fala da vida de Jesus, Atos da expansão da igreja, as cartas paulinas e gerais sobre doutrina e instrução, e o Apocalipse como profecia e esperança. Mateus escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos, Lucas escreve para os gregos, João escreve para toda a igreja. A igreja não tornou os livros inspirados, ela apenas o reconheceu. Eles já eram usados e aceitos pela comunidade, porque eles tinham apostolicidade, eles tinham ortodoxia, universalidade e inspiração. Muitos autores, mas um único tema central: Jesus Cristo. Escrito em épocas e lugares diferentes, mas em harmonia espiritual. Paulo fala sobre graça e fé, Tiago fala sobre fé prática, João fala sobre amor, Pedro fala sobre esperança e perseverança, Hebreus fala sobre Cristo como sumo sacerdote, uma única mensagem com muitas perspectivas. Mateus escreve para apresentar Jesus como rei e Messias, Marcos escreve para apresentar Jesus como servo, Lucas escreve para apresentar Jesus como filho do homem, João escreve para apresentar Jesus como filho do Deus eterno. 4 evangelhos, um só Cristo. Aí nós vamos ver que Israel foi o berço da promessa, Cristo o cumprimento da promessa, e a igreja é o povo de Deus definido pela fé e não pela etnia. Então do Antigo ao Novo Testamento nós saímos da sombra à realidade, porque tudo converge para Cristo. A mensagem central: o reino de Deus. Jesus não apenas anuncia, Ele é o rei desse reino que Ele proclama. Esse reino está proclamado e será consumado na sua volta. Ele é espiritual e eterno. O reino está em ação, se manifestando em cura para os enfermos, libertação dos oprimidos, perdão dos pecados, chamado ao arrependimento. A porta de entrada do reino é a graça, a salvação não é por obras, mas é pela fé. A cruz é nela que está a justiça satisfeita e o amor revelado, é onde o inocente morre pelo culpado, e a ressurreição confirma que a obra está completa e a vida venceu. Vivemos entre o já e o ainda não, porque temos uma esperança. O ainda não é para quando Jesus voltar. E agora, aplicações espirituais, para que a gente não fique aqui só com conhecimento, mas que a gente saia daqui pelo menos com algumas aplicações espirituais. Primeiras, irmãos, aplicações para nós levarmos para a nossa vida, tá? Olha, Deus continua agindo, mesmo quando parece estar em silêncio, tá? Essa é a primeira aplicação para a gente, depois dessa 1 hora do pastor ter falado aqui o tempo inteiro, a gente levar pelo menos algumas aplicações para casa. A primeira delas: Deus continua agindo mesmo quando tudo parece estar em silêncio, tá bom? Os 400 anos, irmãos, não saiu do controle de Deus. Se a gente for parar para pensar, Deus levantou reis, derrubou impérios, preparou os caminhos, formou a cultura, formou a língua, preparou as estradas e o ambiente para a chegada de Jesus Cristo. Tudo estava debaixo do controle de Deus. Então, quando Deus estiver em silêncio na sua vida, creia que Ele continua agindo, mesmo quando parece estar em silêncio. A segunda, irmãos, a aplicação para nós é que Deus usa até impérios ímpios para cumprir a sua vontade. Isso é o que a gente viu aqui em tudo que o pastor falou aqui. O império era persa, era ímpio, mas Deus usou para quê, irmãos? Para o povo voltar para casa. Deus usando o império ímpio. Depois veio o império grego. Deus usou o império grego para quê, irmãos? Para ter uma língua universal no mundo e facilitar a propagação do cristianismo. Depois veio o império romano. Deus usou o império romano para quê? Para pavimentar ruas, para organizar as estruturas, as leis, para que o evangelho pudesse ser propagado. Terceira aplicação espiritual é a importância da nossa fidelidade em tempos de pressão espiritual. O povo de Deus, irmão, sempre vive sob pressão, ou sempre viveu sob pressão, com alguns momentos de refrigério.
mas com Nabucodonosor tinha pressão. E nós vemos lá Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego se mantendo fiel num cenário de pressão e opressão. Veio o Império Grego, opressão, guerra dos Macabeus, profanação do templo, e assim, ainda assim, alguns permanecendo fiéis, até mesmo pagando com a morte. Isso nos leva, irmãos, à lição de que nós também precisamos ser fiéis ainda em tempos de dificuldades. Terceira aplicação é o cuidado de Deus em tornar a sua palavra acessível. Parou para perceber isso? Deus quer que a sua palavra seja entendida pelas pessoas. Por isso, a influência da cultura grega, da língua, e a tradução da Septuaginta. Irmãos, às vezes parece que a gente quer fechar a palavra de Deus das pessoas, quando Deus sempre desejou que a palavra dele fosse acessível às pessoas. Nós precisamos contextualizar a palavra, nós precisamos traduzir a palavra de Deus para as pessoas, da forma mais simples, da forma mais acessível, na linguagem que elas falam, irmãos. A gente precisa pregar a palavra de Deus numa linguagem que o povo entenda, e a gente vê isso aqui na história. E a última aplicação, o centro de tudo continua sendo Cristo. Tudo converge para Ele, tudo convergiu para Cristo. A aliança que Deus começou em Abraão convergiu para Cristo, apontava para Cristo. A profecia de Daniel sobre os reinos que iriam cair, ou os que iriam se levantar, apontava para Cristo. Quando o Império Persa caiu, apontava para Cristo. Quando o Império Grego caiu, apontava para Cristo. Quando o Império Romano preparou tudo, apontava para Cristo. Bom, eu disse que seria uma outra proposta, né? Espero que não tenha sido cansativo. Não significa que em toda quinta-feira nós teremos tanta informação quanto hoje, mas hoje eu precisava fazer um apanhado histórico para a gente poder entender um pouco o Novo Testamento. Então vão ter quintas-feiras que vão ser mais leves, tá? Mas hoje eu sei que ficou muito pesado em termos de informação. Espero que você não desista de estar aqui na próxima quinta, tá bom? Na próxima quinta a gente vai entrar nos 4 evangelhos. Vou fazer uma breve introdução aos evangelhos. A gente vai trabalhar o evangelho de Mateus, começar a trabalhar o evangelho de Mateus